No vídeo de hoje vamos estudar Neviim, profetas e o Deus do Tanar. O que os profetas do Tanar revelam a respeito do seu Deus? Qual é o Deus que o Tanar apresenta para a humanidade a partir dos seus escritos? Esse é o tema do vídeo de hoje. E para iniciarmos, vamos ver aqui a colocação dos profetas posteriores. Veja bem, aqui tem o texto original em hebraico, né? E aqui a tradução. Ani Adonai, o tetragrama sagrado. Nós sabemos que estamos falando do Eterno, o Deus que é apresentado pelo Tanar para a humanidade por causa do sagrado tetragrama. Então, quem está falando aqui é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Ein Sof, ok? E a tradução: eu sou Adonai, seu santo, o Criador de Israel, seu rei, Baruch Hashem. Yeshayahu, o grande profeta Isaías, capítulo 43, versículo 15. Vamos meditar um pouco sobre o assunto. Veja bem, aqui está dizendo que o Deus do Tanar, ele é o rei de Israel. Ok? Adonai é o rei. É o seu rei, está declarando o profeta. Então, na visão dos profetas verdadeiros da casa de Israel, dos Neviins, inspirados pela rua de Adonai, os verdadeiros mensageiros do céu enviado a nós na sagrada nação, estes profetas vão ser unânimes. Não há nenhum que discorde disso. Do fato de que Deus é o rei de Israel. Ora, como assim? Rei é criatura, e se é criatura não pode ser Deus. Como então Deus vai ser rei? Primeiro, Deus é transcendente. Rei é uma figura. Rei é uma coisa limitada. Rei é uma criatura. Ou seja, como que o Eterno pode ser rei? Rei seria uma diminuição do Eterno. O Eterno é muito mais do que rei. Rei não representaria a plenitude da divindade dos céus, que é apresentado no Tanar. Não tem como, porque rei é uma figura limitada, é uma criatura. Rei já é uma emanação, é uma forma de o Eterno se comunicar conosco, já contraindo sua glória, mas é sua revelação. Trata-se da sua pessoa. Bom, isso ganha muito mais abrangência quando a gente fala que esse rei está acompanhado da característica do santo de Israel. Ele é o santo. Bendito seja. Ou seja, é um rei sem pecado, é um rei sem falha, é um rei sem mácula, é um rei sem mancha. Ok? E ele é o rei criador. Embora esteja aparecendo em forma de rei, ele não deixa de ser o criador por estar se comunicando através da figura do rei a todos nós pelos seus santos profetas da casa de Israel. Veja que coisa tremenda. E Yeshayahu é quem faz essa afirmação. E eu te pergunto, você crê que Deus, ele é rei de Israel? Você, Israel, crê que Deus é o seu rei? Ora, isso é tão comum que a gente tem aqui, ó, o Sidur completo, que a gente lê nas sinagogas, no sábado, uma famosa canção que se encontra na página 45 e diz assim: Adonai Meler, Adonai Malar, Adonai Inlor Leolam Vaed. Adonai Meler, Adonai Malar, Adonai Inlor Leolam Vaed. Bom, eu não sou cantor, mas enfim, todos lembraram, não? Muito claro. Adonai reinou, Adonai reina, Adonai reinará para todo sempre. Veja bem, meus irmãos. É isso que os Neviins de Israel falam a respeito do seu Deus. Você crê nisso?
Eu creio. Não vejo problema nenhum em crer nisso. Então vamos estudar e analisar partindo da revelação profética de que Deus é o Rei, apresentado no Tanar. Nós estamos falando do Deus do Tanar. Qual é a característica que se pode corresponder a quem é o Deus do Tanar para uma fé saudável bíblica, uma fé baseada na Torá, baseada nos profetas, nos neviins, de que o Eterno é Rei. Mas agora vamos entrar em assuntos mais profundos. Zacarias, o profeta, no capítulo 9 do seu livro, no versículo 9, vai dizer o seguinte: alegrem-se com todo o seu coração, filha de Sion. Grite, filha de Jerusalém. Veja, o seu rei vem até você. Ele é justo e vitorioso, contudo é humilde. Ele está montado em um jumento, sim, em uma cria de jumento. Abra o teu coração e veja, aqui nós estamos falando de um profeta judeu. Um profeta judeu reconhecido pela casa de Israel, que está afirmando que o rei de Israel, ele vem montado em um jumento, e este rei é divino, é o Deus do Tanar, conforme Isaías deixa claro que Adonai é que é o rei, logo Adonai é Deus, portanto esse rei que vem montado num jumento é o Deus de Israel. Nós não estamos falando de Brit Hadashah, nós não estamos falando de nenhum outro texto, nós estamos falando do Tanar. Não confunda as coisas. Nós estamos falando dos Neviins, do Deus do Tanar. Nós vamos nos limitar a estar no Tanar. Logo, o Tanar está apresentando o rei montado em um jumento. Eu quero te perguntar, quando você viu o grande Hashem montado em um jumento como rei sobre a casa de Israel? Ao ponto de os filhos de Jerusalém gritarem, ao ponto de alegrar o coração daqueles que são filhas e filhos de Sião? O Deus Rei montado em um jumento andando em Israel? Quando? Vasculhe o Tanar, vasculhe os textos, pesquise a história e me responda a essa pergunta, porque quem anuncia esse pensamento não sou eu. É o profeta de Israel, é Neviim, são os profetas do Tanar. Agora, se você não crer no Tanar, desliga esse vídeo e vai passear. Vai procurar fazer outras coisas. Mas se você é judeu de verdade, se você ama as Escrituras, se você respeita o Tanar, então me responda essa pergunta. Quando você viu o Deus Rei montado em um jumento andando em Israel? Vamos ver o que mais os profetas do Tanar anunciam a nós. Zechariah 11, versículo 11 e 12 diz assim: naquele dia, quando a vara for quebrada, as mais miseráveis das ovelhas que prestaram atenção em mim sabiam que esta era, de fato, uma mensagem de Adonai. Eu lhes disse: se parecer bem a vocês, deem-me meu salário. Assim pesaram meu salário, 30 shecalim de prata, 30 moedas de prata. É o profeta. Veja bem, aqui quem está falando em todo o contexto do livro, é muito claro, é Adonai, o rei de Israel. Só que está dizendo que seria pesado pelo Deus do Tanar, o Deus de Israel, um salário, uma medida, iam pagar um preço por este Deus. De 30 moedas é o que o profeta está declarando. Neviim, o profeta confiável do Tanar, afirma que seria pago por Adonai 30 moedas de prata. Agora eu pergunto, quando você viu o Deus Rei sendo avaliado por 30 moedas de prata? Diz para mim, quando você viu isso na história de Eretz Israel? Quando você viu, em qual geração? Em qual das eras dos templos de Adonai erguido que você viu se cumprir essa profecia?
essa declaração profética do Tanar? Vamos ver mais uma revelação dos Niviins. Olha que tremendo. Aqui agora um dos maiores Niviim, que é o profeta Moshe. Aqui não é nem uma revelação do Tanar, aqui já é a instrução, o ensinamento a respeito de Hashem, a respeito de Deus, quem ele é, sua natureza, seu caráter, seus atributos, suas emanações e etc. A Torá é Moshe, é o profeta Moisés, dizendo em Gênesis 18, que compreende o versículo 1 e também o versículo 25, diz assim: Adonai apareceu. Ora, o invisível se emanou de alguma forma que pudesse ser visível. No verso 3 fala claramente que forma é. Mas, enfim, Adonai apareceu a Avraham. E Avraham o chama o juiz de toda a terra. Veja, os profetas do Tanar declaram que Hashem é rei de Israel. E aqui Avraham, Avinu Avram, vai declarar que ele é o juiz de toda a terra, e Moshe vai registrar isso como uma declaração verdadeira, autêntica, confirmando que também cria que Adonai é juiz de toda a terra. E de fato todos creem nisso. Ele é o único Deus justo que faz justiça. E Abraão está questionando exatamente isso. Será lá em Sodoma e Gomorra destruído o ímpio junto com o justo? E o justo junto com o ímpio faria o Senhor Deus, o grande juiz de toda a terra, tal injustiça contra aqueles que são bons? Claro que não. Então esse é o contexto. Mas o contexto revela mais uma qualidade do eterno Deus do Tanar, apresentado pelos profetas das Sagradas Escrituras, Neviins. E olha o que Miqueias, capítulo 4, versículo 15, talvez nas versões judaicas ou vice-versa, é o capítulo 5, verso 1, mas enfim, esta referência de Miqueias traz o seguinte versículo: Agora, reúnam suas tropas, elas fizeram um cerco contra nós, e ferem o juiz de Israel, que é o Eterno, segundo Moshe e segundo Avraham. Quem é o juiz de Israel segundo Moisés e segundo Avraham, o juiz de toda a terra? O próprio Adonai que apareceu. Ele estava conversando com essa forma de aparição de Adonai a ele, Avraham. Ok? Então nós temos aí uma harmonia perfeita do Tanar e da Torá, dizendo e alinhando Deus como juiz. E aqui pergunta: ferem o juiz Deus de Israel na face com uma vara. Está vendo? As tropas se reuniram, fizeram um cerco contra nós e feriram o juiz de Israel na face com uma vara. É a declaração do Tanar. Baruch Hashem. Nivim está afirmando que Deus seria ferido em sua face com uma vara. Agora eu te pergunto, quando você viu o Deus de Israel tendo sua face ferida com uma vara? Quando na história de Eretz Israel, o povo de Hashem viu isso se cumprir? Vamos a mais uma revelação, mantendo o pensamento de Isaías 53:15, onde Nivim, os profetas do Tanar, revelam que Deus é rei, é o rei de Israel, é o rei de todas as nações, é o rei, por fim, de toda a terra. Vehaya Adonai lemeler al kol haaretz bayom hahu ihye Adonai erhad ushemo erhad. Que a tradução é: e o Eterno será rei de toda a terra, e nesse dia o Eterno será um, e o seu nome um, Baruch Hashem. Está falando de quem? Do rei Deus, Adonai. Agora vamos ver o que Yeshayahu 12, do versículo 8 ao 10, vai falar para a gente. Quando este dia chegar, Adonai defenderá os que vivem em Jerusalém. Procurarei destruir todas as nações que atacaram Jerusalém, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os residentes um espírito de graça e de oração, e eles olharão para mim, a quem transpassaram. Olharão para mim, Adonai, olharão para mim, o Deus transpassado, a quem os residentes de Israel transpassaram.
os residentes da capital de Israel, mais específico ainda, os residentes de Jerusalém, a quem me transpassaram-me, está aqui, a mim, olharão para mim, o transpassado. Quando você viu o Deus de Israel sendo transpassado pelo povo de Jerusalém? Fala para mim. Isso são os Neviim do Tanar. Nós estamos lendo apenas o Tanar. Por favor, fala para mim. Quando e onde você viu Deus transpassado? Seja como rei, seja como santo de Israel, seja como juiz, seja como Mashiach divino. Quando você viu Deus transpassado? O profeta do Tanar, Neviim, afirma isso, é Adonai, não vai colocar outra figura, não vai torcer o texto, não vai adulterar o texto para inventar pretextos, porque você não quer aceitar as verdades dos profetas do Eterno. Não, se você é verdadeiro adorador de Hashem, se você ama as Escrituras, se você é um fiel servo do Altíssimo, você vai manter a palavra do Altíssimo intacta como ela é e respeitar isso e responder a seguinte pergunta: quando você viu o Deus de Israel ser transpassados pelos residentes de Jerusalém? Quando, meu querido? Quando você viu todas estas profecias de Neviim se cumprindo na sagrada terra do nosso querido Deus? Veja, os verdadeiros profetas anunciam o Mashiach divino e declaram claramente: quando esse dia chegar, Deus entrará em Jerusalém montado num jumento. Deus é avaliado e vendido por 30 moedas de prata. Deus tem sua face espancada por uma vara. Deus é visto como transpassado. Todos os textos são do Deus do Tanar, os verdadeiros profetas de Israel, de Neviim. Tem algum texto que não seja do Tanar? Literatura completamente judaica? Veja as citações, veja as referências, confira. Verdadeiramente, o Eterno não é um Deus de confusão. Ele esclarece todas as coisas na sua emanação como Mashiach para o Eretz Israel. E agora sim, eu vou ler um texto apenas, dos seguidores do Mashiach divino. Mashiach viria à terra e deixaria a sua interpretação sobre o Tanar e principalmente a Torá. Vejamos o que um Talmide do Mashiach revela a respeito dele. 1 Yohanan, capítulo 5, versículos 20, diz assim: sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu discernimento para que possamos conhecer quem é genuíno. Além disso, estamos unidos àquele que é o genuíno. A quem? Quem é o genuíno? Quem é aquele? Ora, estamos unidos a seu filho Yeshua, o Messias. Quem é Yeshua, o Messias? Ele é o Deus genuíno. Porque é Mashiach divino, ele é apenas uma manifestação do Rei Deus, uma manifestação do juiz de toda a terra, uma manifestação do Mashiach divino. E como essa emanação e manifestação, aí sim ele pode ter entrado como montado num jumento, ter sido vendido por 30 moedas de prata, ter sido espancado na sua face quando foi torturado para ser levado para a cruz pelos judeus de Jerusalém, mais os romanos, e também, por fim, transpassaram ele. Veja bem. Ele aqui, Yohanan, uma testemunha viva que andou com o Mashiach. Talvez eu e você nunca vimos o Mashiach em corpo manifestado a nós, de materialização ou de vinda em forma de matéria do Mashiach, para a gente abraçá-lo, tocá-lo. Este homem viu. E olha o que ele testemunha para nós. Ele testemunha que Mashiach é o Deus genuíno e a vida eterna.
muito alinhado com o pensamento de que Deus é rei, logo é um rei divino, assim como o Mashiach divino. Há alguma divergência entre o Tanar apresentar um Mashiach divino que cumpre essas características e a Brit Hadashah apresentar Yeshua como sendo esse Mashiach divino também? Nenhuma. Estão pregando a mesma coisa e aplicando a mesma pessoa, apenas com emanações e manifestações de formas plurais e diferentes, as Gaonins e assim por diante. Que o Eterno te abençoe a entender que a Brit Hadashah, o Tanar e a Torá são completamente alinhados em um único evangelho verdadeiro, que é de forma harmoniosa, inquestionável. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom.